Hoje eu vou responder as principais dúvidas que os meus clientes têm sobre auxílio acidente. Mas antes, você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os seus direitos como trabalhador. Vamos lá, Rafael? Vamos, doutora. Começando, quem tem direito ao auxílio acidente? Todo trabalhador registrado em carteira que tem sofrido um acidente dentro ou fora do seu trabalho e tenha ficado com uma sequela que realmente atrapalhe o seu trabalho ou que o faça mudar de função quando retorna às atividades, tem direito ao auxílio acidente, que é uma indenização pelo INSS. A sequela precisa ser grave? Não necessariamente. A sequela tem que ser o bastante para que essa pessoa, esse trabalhador, sinta dificuldade quando voltar a trabalhar. Ele não precisa necessariamente mudar de função ou ter uma sequela muito grave, mas ela realmente tem que reduzir a sua capacidade. A partir de quando eu recebo auxílio acidente? A partir do momento que você pedir o auxílio acidente no INSS, mas na maioria dos casos nós retroagimos o benefício até a data que você teve alta do auxílio doença e voltou a trabalhar. Posso pedir auxílio acidente enquanto estou afastado pelo INSS? Eu recomendo que não. Você primeiro espera a sua alta do benefício para pedir o auxílio acidente, mas você precisa desde o começo ter um advogado especialista te assessorando para reunir as provas já durante o seu afastamento e ter maiores chances de êxito, de ganho do benefício de auxílio acidente lá na frente. Doutora, posso pedir auxílio acidente se ainda vou passar por uma cirurgia? Depende. Se essa cirurgia realmente puder reverter a sua sequela, reverter aquela limitação de movimento que você ficou após o acidente, é melhor esperar. Agora, se essa cirurgia for apenas corretiva, estética ou para retirada de algum pino, parafuso que esteja incomodando, que esteja gerando dor, você já pode entrar desde já, inclusive para garantir os seus atrasados. Sofri um acidente há muito tempo. Será que ainda dá tempo de pedir o auxílio acidente? Dá tempo sim. O auxílio acidente não tem prazo, mas a gente tem que pedir o quanto antes para garantir os atrasados dos últimos 5 anos. E se não houve afastamento pelo INSS? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque geralmente o trabalhador sofre o acidente dentro ou fora do trabalho, recebe 15 dias pelo empregador e se afasta pelo INSS. E aí a gente já tem ali a prova de quando ele teve alta, de quanto tempo ele se afastou e tudo mais. Quando ele sofre um acidente e não se afasta, que acontece bastante também, a gente tem outras provas para fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem chance sim. Não tenho mais os documentos do acidente, doutora. Como eu faço? A gente dá um jeito. Tem como a gente providenciar alguns documentos que substituem a falta desses documentos que você tem. Muitos clientes nossos entram em contato e falam: doutora, eu perdi minha carteira de trabalho, não tenho mais acesso, como que eu provo meu acidente? Faz tanto tempo, mas a gente tem meios de provar sim. Por exemplo, se você sofreu um acidente de trajeto, a gente pode, por exemplo, providenciar o boletim de ocorrência. A empresa não abriu a CAT do meu acidente. O que eu devo fazer nesse caso? Bom, a inexistência da CAT não impede o auxílio acidente, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você mesmo pode emitir sua CAT, o médico que te atendeu no pronto atendimento poderia ter emitido sua CAT, mas mesmo sem CAT, no momento do auxílio acidente, a gente também reúne outras provas, por exemplo, o exemplo que eu dei do boletim de ocorrência, para acabar substituindo a necessidade da CAT. Sofri um acidente de trajeto e fiquei com sequela. Tenho direito à indenização do INSS mesmo assim? Mesmo sendo de trajeto, no percurso do trabalho para sua casa ou vice-versa, desde que você tenha uma sequela que realmente reduza a sua capacidade de trabalho. Por exemplo, você trabalhava normal antes e você volta, você tem uma restrição de carregar peso, uma restrição de trabalhar muito tempo em pé. Então tudo isso prova que você realmente tem uma sequela e vale também para o acidente de trajeto. Adquiri uma doença profissional. O que eu devo providenciar? Bom, no caso da doença profissional, também conhecida como doença do trabalho, é aquela que se desenvolveu no ambiente de trabalho. Se o seu empregador emitiu a CAT, já é o primeiro passo. Se ele não emitiu, a gente pode providenciar um relatório médico completo, detalhado. A gente, inclusive, envia uma cartinha, quando é necessário, para o médico do nosso cliente, para que ele possa relatar o que for necessário no relatório médico bem completo, tá? Constando tudo, constando a lesão, o nexo e a sequela.
E essa doença profissional, mesmo que você não tiver a CAT, ela pode ter originado, por exemplo, no ambiente de trabalho com jornadas pesadas, jornadas longas, com trabalho repetitivo, e aí acaba desenvolvendo essa doença profissional, que a gente também tem outras formas de provar, mas o essencial seria a CAT e o relatório médico. Perda de saúde mental, há direito ao auxílio-acidente? Pode haver sim. Se essa perda ou redução aí da capacidade da saúde mental for decorrente do ambiente de trabalho, ela passa a ser uma doença profissional. Assim como, vou citar 2 exemplos, dos bancários ou vigilantes que sofrem um estresse pós-traumático após um assalto, por exemplo. Ou de uma pessoa, qualquer trabalhador que desenvolve a síndrome de burnout, também no ambiente de trabalho. E se eles ficarem com sequela, podemos pedir sim o auxílio-acidente. Doutora, sofri um acidente jogando futebol. Quais os meus direitos? Bom, se você sofreu um acidente jogando futebol ou qualquer outro esporte, num dia de lazer e ficou com uma sequela, desde que você seja um trabalhador registrado em carteira, podemos pedir também auxílio-acidente. Lembra que eu falei que o auxílio-acidente ele serve para os acidentes ocorridos dentro ou fora do trabalho? Então vale também para a pessoa que estava jogando futebol e sofreu um acidente grave. Doutora, eu sofri um acidente doméstico, eu tenho algum direito? Com relação ao auxílio-acidente, se esse acidente, mesmo tendo sido na sua casa, num dia de folga, no final de semana, desde que você tenha uma sequela desse acidente, como eu já expliquei, que realmente te atrapalhe no seu trabalho ou faça você mudar de função, pode ter direito sim ao auxílio-acidente. Fui registrado ontem e já sofri um acidente de trabalho. E agora? Não importa, porque o auxílio-acidente não tem carência. Então você pode se afastar pelo INSS, tanto para o auxílio doença acidentária ou benefício por incapacidade temporária, como depois ter acesso ao auxílio-acidente. Não tem carência, você não precisa ter muito tempo de registro para pedir o auxílio-acidente, ok? Posso pedir auxílio-acidente enquanto estou estudando pelo INSS na reabilitação profissional? Bom, a gente pode começar a preparar as provas para o seu processo de auxílio-acidente, mas o pedido de auxílio-acidente vai ser feito só depois. Aqui no escritório a gente tem muitos casos em que nosso cliente está em reabilitação profissional e nos procura e a gente acompanha desde essa parte da reabilitação profissional, porque muitas vezes o INSS te convoca para a reabilitação, mas não te fornece o curso e aí o cliente fica lá aguardando e alguns clientes nossos realmente querem voltar ao mercado de trabalho. Então, desde já, a gente já vai providenciando as provas para futuramente fazer aí o acompanhamento do auxílio-acidente. Já recebo auxílio-acidente, mas sofri novamente outro acidente e tenho nova limitação. Posso receber mais um benefício de auxílio-acidente? Não pode receber 2 benefícios de auxílio-acidente, mas você pode tentar afastar por auxílio-doença acidentário, acumulando com auxílio-acidente, já que não foi o mesmo acidente que deu origem a esse segundo afastamento. Doutora, sofri um acidente desempregado. O que eu faço? Se você sofreu um acidente desempregado, mas você está no período de cobertura do INSS, por exemplo, trabalhou durante 2 anos numa empresa, foi demitido há 6 meses. Você ainda está no período de graça do INSS, então dá tempo sim de pedir tanto o auxílio doença acidentário como o auxílio acidente. Então o que mais importa é se você ainda tem qualidade de segurado. Por isso que é importante falar com um advogado especialista. Doutora, como é calculado o valor do auxílio acidente? Vou fazer uma conta aqui, ok, gente? Então, se você recebe R$2.000 de auxílio doença acidentário, ele vai dar um pouco mais que a metade disso. Então, no caso de R$2.000 do benefício por auxílio doença, vai dar em torno de R$1.098 o benefício do auxílio acidente. Doutora, há 13º no auxílio acidente? O que existe é o abono anual, que seria popularmente conhecido realmente como 13º salário, também no auxílio acidente. Não consigo mais trabalhar após o acidente. Bom, se você não consegue mais trabalhar após um acidente, a gente tem que analisar se seria o caso de pedir a sua reabilitação profissional para que você realmente aprenda uma nova profissão e volte ao mercado de trabalho, e aí acumulando salário com auxílio acidente, ou se seria o caso da gente pedir a sua aposentadoria por invalidez. Nesse caso da aposentadoria, a sua incapacidade tem que ser total e definitiva, ou seja, ela não pode ser revertida, não pode melhorar. Eu sou o MEI, eu posso pedir auxílio acidente?
Se você era MEI na data do acidente, não tem direito, mas você tem direito ao auxílio doença, ao benefício por incapacidade. Auxílio acidente não tem direito para MEI. Agora, se você sofreu um acidente lá atrás, digamos há 2 anos, e você hoje tem uma MEI, você pode pedir sim. Nenhuma pergunta mais, Rafael? Nenhuma pergunta mais. Pra hoje não? Pra hoje então não. Tá jóia. Então, gente, eu procurei aqui esclarecer todas as dúvidas que chegam aqui diariamente no Calanca sobre auxílio acidente. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com o máximo de trabalhadores que vocês conhecerem, para que eles realmente conheçam um pouquinho mais sobre o auxílio acidente, sobre essa indenização do INSS, que é paga até você se aposentar. E também ela pode mudar o valor da sua aposentadoria lá na frente, ajudar a aumentar o valor. Então leve ao conhecimento do máximo de pessoas possíveis esse vídeo que é muito importante, ok? E obrigada pela audiência!